Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui para nós trocarmos uma ideia sobre ChatGPT, para ser mais preciso a respeito da tecnologia que está por trás dele, a inteligência artificial generativa. Então, vem comigo e vamos conversar sobre este tema. Olha só, gurizada, deixa eu só me organizar aqui e colocar no primeiro slide. Isso aí. Olha só, pessoal, sobre o ChatGPT, né? O que é o ChatGPT? Vamos começar por explicar o nome. Da onde que vem esse chat do início aí? Esse chat vem do que nós chamamos de chatbot. O chatbot é um software, é um programa capaz de dialogar com pessoas. Toda vez que você mandou um WhatsApp para uma empresa e recebeu uma resposta do tipo, olha, boa noite, não podemos atendê-lo no momento, quem respondeu você foi um chatbot. É claro que o ChatGPT ele tem outras tecnologias por trás que o chatbot normal ou os chatbots normais não apresentam. Mas essa capacidade de diálogo que o ChatGPT tem conosco tem a ver por ele ser uma espécie de chatbot. Outra situação diz respeito a essas três consoantes aí que são usadas no nome dele, GPT. E das três, a mais importante para nós compreendermos o seu funcionamento é o G, porque o G diz respeito à palavra generativa. O ChatGPT, ele é um exemplo de inteligência artificial generativa. E qual é a diferença dele para a inteligência artificial anterior? O termo, o conceito inteligência artificial, usado para uma tecnologia capaz de dar respostas, fazer análises que apenas os seres humanos eram dotados de habilidades para realizar, não é novo. Alan Turing, por exemplo, na década de 40, o Alan Turing, o cara lá do jogo da imitação, que você deve ter visto o filme, o Alan Turing, o matemático britânico que ajudou a desvendar os códigos nazistas na Segunda Guerra Mundial, o Alan Turing já falava em inteligência artificial na década de 40. Outros pesquisadores, outros cientistas, outros teóricos dos anos 50, 60, 70, 80 também discorriam sobre o termo. O que é que mudou no século XXI? Mudou que no século XXI a gente saiu de uma era abstrata para entrar numa era de uso prático da inteligência artificial. E nós devemos essa situação a duas novidades. A primeira delas, a capacidade de processamento dos aparelhos, que aumentou muito. Ou seja, se nós pegarmos qualquer smartphone, qualquer tablet, qualquer computador pessoal hoje, ele tem um processador muito superior aos computadores da NASA, por exemplo, nos anos 60, que levaram o homem para a Lua no projeto Apollo. Então, a capacidade de processar informações de forma rapidíssima que os aparelhos eletrônicos têm hoje foi decisiva para essa transição de uma era abstrata para uma era prática. Da mesma forma, a situação dos dados. Hoje em dia, nós jogamos dados e mais dados e mais dados na internet, especialmente via redes sociais, e esses dados são coletados pelas empresas a ponto de muita gente dizer que os dados são o novo petróleo, fazendo uma analogia sobre a importância deles hoje para a nova economia em comparação ao petróleo lá no século XIX e início do XX. Então, a nossa capacidade de processar informações mais rapidamente, dada pelos aparelhos eletrônicos que temos, mais um número gigantesco de dados que jogamos na internet, sobretudo via redes sociais, possibilitaram essa transição. Na prática, isso funcionou de que maneira, né? Vou dar dois exemplos para vocês que eles não são novos, eles são exemplos já com alguns anos. O primeiro é o Watson. O Watson é um sistema operacional criado pela IBM que tem inteligência artificial com deep learning na sua formação. O Watson desafiou uma junta médica composta por
profissionais muito bem formados de renomadas universidades americanas a dar um diagnóstico de um paciente hipotético. Então, foram oferecidos os sintomas para esse grupo de médicos e foram descritos esses sintomas para o Watson. Adivinha quem deu o diagnóstico correto mais rápido? O Watson. Outro caso é o caso de uma tecnologia desenvolvida na Universidade de Stanford, em conjunto pela Faculdade de Medicina e a de Ciência da Computação. Eles criaram um aplicativo com Deep Learning, com inteligência artificial, que é capaz de dar diagnóstico de doenças dermatológicas. Ou seja, você fotografa uma mancha de pele, uma mancha que há na sua pele, esse aplicativo consegue processar muito rapidamente informações e oferecer uma resposta em instantes, dizendo se é uma patologia ou não e que tipo de doença é aquela mancha. Então, reparem, por que esse aplicativo consegue fazer isso? Simplesmente porque ele foi abastecido com muitos dados mesmo, dados e imagens de mais de 2.000 doenças dermatológicas. E tem um processador no celular, no tablet, no notebook, que rapidamente consegue cruzar essas imagens, as características, os sintomas dessas doenças com aquela mancha de pele que foi fotografada. Então, esse aspecto, né, é uma situação da inteligência artificial que nem é a generativa. Ela não é a inteligência artificial do ChatGPT e de outros sistemas análogos a ele, como é o caso do Bard, que o Google lançou. O que muda com essa tecnologia generativa? O que muda com o G do GPT? A melhor forma de explicar isso para vocês é fazendo uma analogia. A inteligência artificial pré-generativa era uma inteligência artificial como um crítico de música. Ele ou ela conseguia ouvir a música e dizer se era jazz, se era blues, ou se era sertanejo ou axé. Ela conseguiria dizer que quem canta é a Ariana Grande, é o Oasis ou é o Guns N' Roses, por exemplo. Mas ela não conseguia compor uma música. Ela não conseguiria gerar uma canção. A inteligência artificial generativa, o sistema do GPT e de outros, como é o caso do Bard, é capaz de gerar a música, ou seja, não é um crítico, é um músico. Não é um crítico de arte, é um pintor. Não é um cara como Harold Bloom, né, que é um crítico de literatura, é um cara como Shakespeare fazendo essa analogia. É o cara que escreve a ficção, não é o que faz a crítica. Então, é uma mudança bastante significativa nessa abordagem da inteligência artificial, o fato dela conseguir gerar novos conhecimentos. Ela deixa de ser um crítico e ela passa a ser o artista, vamos colocar assim, nessa nossa metáfora. E a boa utilização do ChatGPT, a utilização com qualidade do ChatGPT, depende muito do prompt, ou da pergunta, do comando, da entrada que a gente dá nele. E aí, muita gente acaba utilizando essas tecnologias aquém do que poderiam, simplesmente porque não faz um prompt adequado. Então, o que é um prompt adequado? Quais são as características? O que ajuda a gente a fazer um prompt, a fazer um comando eficiente para o ChatGPT? Bom, um elemento que eu gosto de fazer é criar uma persona. Toda vez que eu vou usar o ChatGPT, eu faço um comando criando uma persona. Então, vamos imaginar que eu quero montar uma aula sobre o Oriente Médio, eu quero a ajuda dele lá. A primeira coisa que eu faço é, eu clico lá no New Chat e peço para ele assim, ó, criar uma persona especialista em Oriente Médio. Quando eu peço para ele criar uma persona, eu estou dando uma diretriz para ele. Eu estou dizendo para ele que eu quero uma abordagem mais técnica, que eu quero uma abordagem mais aprofundada. Claro que isso não faz com que o chat consiga trazer mais ou menos informações necessariamente, mas isso ajuda a direcionar a busca dele para esse tipo de informação mais profunda, mais técnica que eu quero.
Então, uma dica para você criar um prompt legal, um prompt que vai te ajudar é, antes de fazer a sua pergunta, cria uma persona. Então, eu quero saber, sei lá, sobre uma prescrição de treino para membros inferiores. Cria um educador físico lá, um personal trainer especialista em musculação, por exemplo. Vai ajudar ao ChatGPT te oferecer mais qualidade na resposta. Outro lance importante, é fundamental que você seja claro, que você seja específico na hora que você der o comando para ele. Você não pode escrever frases lá ambíguas. Você não pode escrever frases demasiadamente genéricas. Você precisa ser claro, objetivo, específico, né? Depois eu vou mostrar para vocês ali como criar um prompt na prática com essa característica. Outro componente legal é fornecer o contexto, dar um contexto para a pergunta que você vai fazer. Principalmente se é uma pergunta mais sofisticada. É passar informações para ele referente a esse tópico específico. Assim você consegue direcionar a resposta do ChatGPT de uma forma mais eficiente. E muito relevante é você revisar e refinar o seu prompt, o seu comando, né? O ChatGPT ele não é perfeito, ele comete equívocos, ele alucina algumas vezes, especialmente se o seu comando ele não for o melhor. Então, se você não, você precisa revisar a resposta. E se você não gostar dessa resposta, você pode pedir para ele ajustar. Você pode pedir para ele oferecer uma resposta melhor, mais científica, mais didática, uma resposta, sei lá, que uma criança de 12, 13 anos entenderia. Então, às vezes, uma diminuta alteração no comando que você dá ajuda a obter uma resposta mais precisa, que atenda mais à sua necessidade. Aí eu trouxe, gurizada, um exemplo de prompt, um exemplo de comando, que ele vai me dar uma resposta mais superficial. Por exemplo, eu pedi para ele assim, ó, forneça um breve histórico sobre o início do conflito entre palestinos e judeus na faixa de Gaza. O que tem de interessante aqui nesse prompt que você pode usar, que você pode se inspirar para fazer os seus depois? Olha só. Primeiro que ele é direto e ele solicita uma visão breve e histórica desse processo. Então, eu sou direto, eu sou específico aí. Eu pedi para ele sobre o início do conflito. É diferente de eu pedir assim, me explica o conflito entre israelenses e palestinos. Não, eu quero saber o início, eu quero saber a gênese, e eu quero uma visão histórica dele, né? Isso vai evitar que ele me dê uma resposta muito larga, muito extensa. Olha outro prompt aqui, ó. É sobre o mesmo tema. Agora, olha a diferença da abordagem. Eu pedi para ele analisar as origens históricas e o contexto geopolítico que deram origem ao conflito entre palestinos e judeus na faixa de Gaza. Repara que quando eu coloquei a palavra análise, quando eu pedi para ele contextos geopolíticos da origem histórica desse atrito entre judeus e palestinos lá em Gaza, o que eu fiz? Eu fui mais profundo, eu fui mais criterioso na minha pergunta. Quando eu coloquei o termo análise. Quando eu falei de contexto geopolítico, eu estou incentivando ele a me dar uma resposta que considere esses aspectos, que considere elementos internacionais, territoriais e obviamente, políticos nesse cenário. Então, quando a gente fala do uso do ChatGPT, do uso desse tipo de tecnologia, nós temos muitas possibilidades com ela. Uma, automatizar tarefas. Outra, essa ajuda 24/7, né? Tratando de educação, ou seja, eu posso perguntar para o chat, eu posso interagir com o chat, eu posso pedir a ajuda dele 24 horas, 7 dias por semana. E ele pode me dar explicações personalizadas. Eu posso dizer para ele assim, olha, não entendi a diferença entre Fatah e Hamas da forma que você me explicou. Refaça, melhore essa explicação.
Então, nós estamos vendo em andamento uma verdadeira revolução na educação que vai permitir principalmente esses aspectos. Tem um risco? Não tem um, tem alguns, né? A gente precisa cuidar com o plágio, mas vamos combinar que isso não é um problema do GPT, desde o Google ou desde antes do Google, né? Quantas vezes as pessoas copiaram trechos literais de enciclopédias, por exemplo, né? Mas o plágio, ele está aí, ele pode germinar, pode ter no GPT um campo fértil para ele. Outro elemento, achar que o professor ele é dispensável. Agora eu tenho essa inteligência artificial generativa, ok, vou resolver a minha vida em todas as áreas. Não. A inteligência artificial, ela ajuda especialmente as pessoas que já têm um conhecimento na área, porque ela agiliza, ela automatiza informações. Eu precisei, por exemplo, elaborar uma prova, e aí eu queria fazer provas diferentes. Mas eu sei o que é uma questão fácil, média, difícil de geografia, por exemplo. Eu coloquei uma prova no chat e pedi para ele elaborar 4 questões sobre aqueles temas diferentes das que o inspiraram. Então, se eu sei a matéria, se eu sei o conhecimento daquela área que eu estou pesquisando, eu consigo potencializar ele e ver quando ele alucinou. Se eu não sei, eu corro o risco de fazer uma bobagem. E o outro componente, o que é? O outro risco, né? É a perda do pensamento crítico, ou seja, você simplesmente recebe a informação do chat e não questiona, não tem base, não tem elementos para tratar dela. Claro que as 3 situações que eu estou descrevendo para vocês, elas não começaram com o chat GPT, elas estão aí há muito tempo. Mas o GPT e os outros análogos a ele podem acelerar, potencializar esses riscos. Uma educação com essa inteligência artificial generativa é uma educação que, respeitados alguns pressupostos e tomados os cuidados com os riscos que eu citei antes, ela vai promover maior criatividade, maior eficiência e maior personalização. Beleza, gente? Até a próxima. Tchau, tchau.